Rapaz, eu queria que você assistisse esse vídeo aí, daqui a pouquinho eu volto para a gente comentar sobre isso. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vladimir, o Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer, A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. E essas pessoas moram lá. Até hoje. Porque depois conseguimos efetivamente suspender o despejo no Tribunal Regional Federal e fomos à Caixa Econômica Federal, era um terreno da Caixa, que a Caixa tinha obtido em dação em pagamento de dívida bancária, e lá hoje tem um conjunto habitacional, que atendeu não só aquelas chamados invasores, que a gente sempre chamava de ocupantes, nunca de invasores, ocupantes. E esse roubo do processo resolveu a situação, porque conseguimos suspender e depois, negociando com a Caixa Econômica Federal, conseguimos uma linha habitacional para aquele grupo que atendeu outras famílias também que estavam previamente cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir, que o Vladimir foi processado. Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. A juíza, aí o Vitor contou toda a história, e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. Eu fico realmente de queixo caído com isso. Como é que um sujeito desse foi indicado? Aliás, como ele foi indicado eu sei, porque quem indicou foi um presidente bêbado que a gente agora está vendo que era um embuste, um engano para esse país. E eu votei no Lula em 2002, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, votei porque eu achei que ele fosse realmente fazer um governo diferente, mas infelizmente eu estava errado e me arrependo disso, mas ele foi agora pego, preso, está respondendo por seus atos. Agora, o que mais me chama a atenção, cara, são senadores. Porque, olha só, o Lula foi indicado, o Toffoli foi indicado pelo Lula para ser ministro da Suprema Corte, e a única coisa que podia ser mostrado nesse processo é que ele havia sido advogado eleitoral do PT. E aí o Lula indica esse cara para juiz da Suprema Corte, e a regra diz o seguinte, que tem que passar por uma sabatina do Congresso Nacional, do Senado Federal, aliás, perdão, e eu fico pensando que tipo de sabatina que esse cara passou. Como é que foi? O que foi discutido na sabatina? Porque o Dias Toffoli já tentou ser juiz de primeira instância por 2 vezes e ele foi reprovado no exame da magistratura. E aí, uma das características de uma pessoa para ser juiz da Suprema Corte, para ser ministro do STF, é que tem que ter notório saber jurídico. Agora eu fico me perguntando, cara, isso é notório saber jurídico?
O cara rindo e debochando de um crime que foi, segundo palavras dele, foi simplesmente engavetado por uma juíza que também era estagiária. Quer dizer, é uma corja que aparelhou esse Brasil, esse país, de um jeito, cara, que é impressionante. É um negócio assim que não dá nem pra gente imaginar, cara. Tá tudo aparelhado, vai ser muito, muito, muito difícil, muito trabalhoso desmontar esse aparelhamento que o Brasil está vivendo. Porque imagine aí quantos mil juízes existem que estão alinhados com esses esquerdopatas, assim como o Dias Toffoli está. Quer dizer, que para ele, tanto faz, ele não está se importando se a lei é cumprida, se os procedimentos são cumpridos. Como é que esse cara agora é o presidente da mais alta corte do Brasil? Isso não tem o menor cabimento, cara. Não tem como se justificar esse tipo de coisa. É uma vergonha, é uma indecência, é uma excrescência a gente ter um homem desse na mais alta corte do Brasil, e ainda mais como presidente da mais alta corte. Esse vídeo por si só já deveria servir de embasamento para o impeachment. Aliás, se ele fosse uma pessoa decente, se ele fosse uma pessoa com um pingo de escrúpulos, com um pingo de moral, de decência, e eu não estou aqui sendo um falso moralista não, mas eu estou dizendo o seguinte aqui, para um cargo dessa magnitude, o cara tem que ter, rapaz, o juiz da Suprema Corte não pode ser um cara de pau, não pode ser um cara debochado como esse está demonstrando ser, não pode ser um cara que divulga a tese de que os fins justificam os meios. Quer dizer, aquele terreno lá, se eu entendi direito isso daí, era um terreno que estava sendo invadido, sim, ele disse que não usava o termo invadido, usava o termo ocupado. Isso é uma aberração, um eufemismo desgraçado, mas enfim, ele usava o termo ocupado. Mas são sim invasores, porque se você tem um terreno, se você tem uma propriedade, alguém chega nessa propriedade sem o seu consentimento, sem a sua aprovação e se aloja lá, essa pessoa está invadindo sim. Eu queria ver ele dizer a mesma coisa se fosse na casa dele, se alguém fosse na casa dele e invadisse isso, porque isso é bem característico desse pessoal das esquerdas brasileiras. Eles querem que a sociedade faça o que eles não estão dispostos a fazer no privado, o que eles não estão dispostos a fazer na vida deles, mas eles querem que toda a sociedade carregue nas costas e faça e banque aquilo que eles não fazem. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele estava criticando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro era um xenófobo, porque não queria a imigração, não queria o Bolsonaro, e também o Trump. O Trump também tem coisas que eu não concordo com ele, mas algumas coisas eu concordo. E aí eu perguntei para ela, escute, você tem uma casa, não tem? Ela falou, tenho sim. Você aceitaria alguém chegar na sua casa e se abancar e ficar lá morando, sabe assim, indefinidamente ficar lá? E ela disse, não, claro que não. Eu falei, tá vendo? É a mesma coisa, vocês querem que a sociedade faça aquilo que vocês não aceitam fazer na vida de vocês. Enfim, é lamentável, cara, é lamentável. Mas eu queria ver Dias Toffoli, você agir dessa forma, a dizer que não são ocupantes. Se fosse na sua casa, alguém chegasse na sua casa e se abancasse lá e ficasse lá na sua propriedade, você iria agir da mesma maneira? Você iria tá tudo bem, são ocupantes, deixa os bichinhos aí. Era isso que você ia fazer? Deixa de ser picareta, rapaz. Deixa de ser cara de pau. Peça para sair, rapaz. O Brasil inteiro quer você pelas costas. O Brasil inteiro quer você virando a esquina e indo embora. Largue esse negócio, rapaz. Sai desse STF. Se você tem um pingo de decência, um pingo de hombridade, reconheça, rapaz, que você esse episódio, esse vídeo, você agiu com falta de decoro, com indecência, e você só está nesse cargo ainda porque os senadores brasileiros são frouxos, a grande maioria tem rabo preso, e estão contando com um STF que passa a mão na cabeça. Eu me lembrei agora daquele seriado que teve na televisão,
Que o cara foi preso e aí o caso dele foi pro STF e eles lá na cadeia. Foi pro Supremo, vamos sair daqui, foi pro Supremo, balançando as grades da cadeia. É exatamente isso que acontece, é por isso que esses senadores encobrem vocês do STF, é por isso que Gilmar Mendes é encoberto, é por isso que vocês são todos encobertos, porque não passam de uns protegendo os outros. Acorda, Brasil! Caramba! Tchau, pessoal. Se inscreve no canal. Dá joinha, passa pra frente.